vai dar continuidade ao nosso assunto. Hoje a gente vai falar sobre... Tá gravando também, né? Ah, tá. A gente vai falar sobre responsabilidade civil do Estado, tá? Vou compartilhar aqui a tela. Só abrir aqui já. Compartilhar. Bem, responsabilidade do Estado, o que a gente... Tá tranquilo aí? A tela tá aparecendo, os slides, o mapa? Tá sim, professor. Tá bom. Então, responsabilidade civil. A gente vai falar só um pouco bem... Ele é um assunto, ele é curto, um assunto curto. Eu estava vendo num programa lá, ele está falando assim, responsabilidade civil do Estado, né? Então, a gente vai falar sobre uns conceitos, vamos falar aqui também a questão da evolução desse conceito, e vamos ver onde ele também está na nossa, principalmente na nossa Constituição, né? E tem algumas leis, ele consta também algumas leis dispersas assim no nosso arcabouço jurídico. Então vamos lá. O conceito aqui. Bem, responsabilidade civil. Vou colocar aqui o mais importante. Responsabilidade civil, também denominado de responsabilidade extracontratual, que tem sua origem no direito civil. O que é responsabilidade civil? É quando você tem uma relação com outra, uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, e você comete um ato ilícito, né? Esse ato ilícito pode causar aí um dano moral, pode causar um dano material, né? Ou seja, patrimonial, pode também causar um dano que é estético, né? Ou seja, você pode se machucar e causar uma deformação, né? Um dano, né? Que às vezes é irreparável do ponto de vista físico, né? Então é isso que é responsabilidade civil, né? Então ele tem origem no direito civil. Se você olhar lá no Código Civil, tem lá artigos que trata especificamente da parte de danos morais, danos materiais, danos e danos estéticos, né? Então, o Estado também, do ponto de vista, ele é uma entidade muito grande e uma estrutura muito grande, né? Ou seja, ele pode realmente causar, sim, algum dano, né? Ou dano numa pessoa física ou dano numa pessoa jurídica também, né? Imagine só os milhares de servidores têm público, né? Exercendo a sua função de pública, né? Ou seja, prestar serviço. Essas pessoas ali são os agentes. Aí, quando eu falo assim, servidores públicos, está englobado tudo, né? Servidores públicos, empregados públicos, servidores temporários, agentes políticos, ou seja, essas pessoas, elas podem causar, ela está exercendo uma função pública e pode causar danos a terceiro, né? Então, esse terceiro aí, se achar prejudicado, ele pode entrar com uma ação contra o Estado, né, pedindo o ressarcimento ali daquele status quo, né, ou seja, o status que aquele momento que ele foi prejudicado, tá? Então ele vem para o direito civil. Outra observação aqui, no direito brasileiro, a responsabilidade civil, como regra geral, é orientada pela chamada teoria da causalidade direta e imediata. O que significa isso? Ou seja, quando você recebe uma ação, e essa ação pode te prejudicar, como eu falei a vocês, você pode receber um dano material, um dano moral ou um dano estético. Houve uma ação, né? Essa ação dessa pessoa que te causou um prejuízo, você tem um nexo de causalidade, ou seja, você tem essa pessoa, com certeza, ela teve um vínculo, uma ação que te prejudicou. E aquela ação, omissão, ou negligência, ou imprudência, ela pode ser o que ela causou esse dano, né, que você sofreu, né? No caso, estou falando da pessoa que está sofrendo. Então, essa teoria,
ela tem que ter esse nexo de causalidade. Vamos supor, veio um carro lá da prefeitura e você está no seu carro e esse carro da prefeitura avançou, né, o sinal, ou seja, prejudicou, provocou um dano patrimonial em você, né? Ou seja, qual foi a ação? A ação foi imprudente, ele avançou um sinal, né? Então, esse efeito causou o quê? De forma direta e imediata. Ou seja, no momento que ele avançou, ele colidiu com o teu carro ali, vamos supor que o teu carro é novo, e causou um prejuízo ali patrimonial, né? Ou seja, ou material, como queira. Então, isso daí, ou seja, isso daí teve uma causa direta e imediata, né? Então, se ele não avançasse o sinal, com certeza, seu carro você ia passar tranquilo, você ia embora. Mas como ele desrespeitou uma norma de trânsito, né, ou seja, um agente público desrespeitando uma norma de trânsito, causou que, de uma forma direta, um prejuízo patrimonial em teu patrimônio, né? Então, aqui, ninguém pode ser responsabilizado por algo que não tenha dado causa e somente se considera causa o evento que produziu direta ou concretamente o resultado danoso. Ou seja, o Estado também, né? Se ele não provocou nada, ele não pode ser acionado, né? Então, tem que ter essa relação. Ou uma ação ou omissão do Estado, ele tem que ter uma relação direta para causar o resultado. Vamos supor, tem aqui, você é dono de um barco aqui, saiu aqui da orla aqui da frente do Rio Amazonas. Vamos supor que teu barco está tudo ok, está tudo ok. A documentação, a questão técnica, os materiais, né, tá tudo ok. Aí você foi rumo lá para Belém e afundou teu barco. O Estado tem culpa? Não. O Estado não tem culpa. Alguma coisa aconteceu. Um evento, vamos supor que foi um evento muito forte, uma chuva muito forte, um temporal. Aí você não pode culpar o Estado, ou não pode culpar ninguém, para falar a verdade. Foi um evento da natureza, ninguém deu causa, né? Então, isso daí, toda ação tem que ser, ela tem que provocar um efeito imediato e um efeito que cause algum tipo de prejuízo, algum dano patrimonial, tá? Então, a gente sabe que para você responsabilizar alguém, tanto o Estado ou outra pessoa, essa pessoa tem que causar uma ação que foi importante, que teve um efeito direto e imediato no seu prejuízo. Então, você não pode ficar responsabilizando ninguém de uma forma direta, né? Aleatória, melhor dizendo. Outra, a responsabilidade civil do Estado é regida por normas e princípio do direito público, tá? Então, vamos supor, se você quer responsabilizar o Estado, né? Vamos supor, uma empresa, se tem um contrato com o Estado, ali naquele contrato, ali está regido por direito público, como eu falei para vocês na última aula, né? Se você é um usuário, você está respaldado pelo direito público. Aonde está essa norma? A gente vai ver mais à frente, está na Constituição, tá? No artigo 37, parágrafo 6º, está lá na Constituição, que o Estado é responsável, né, qualquer tipo de dano que causar a terceiro, né? Então, isso está na norma de direito público e também nos princípios, faltou aqui um I, nos princípios do direito público, né? Então, ou seja, o interesse público, ou melhor dizendo, o respaldo dos agentes, né, do usuário, ele, de certa forma, ele está respaldado, ele está com segurança quando o Estado ele erra, quando o Estado é omisso, ou quando o Estado é imprudente, ele tem direito, sim, a uma indenização, né? Então, isso daí está tudo em normas públicas, ou seja, não está fora do direito privado, certo? Aqui que eu falei para vocês, a responsabilidade civil, ela abrange indenizações de dano patrimonial, ou seja, o patrimônio, uma casa, um móvel, né, um semi-movente, ou seja, tudo que é patrimônio e o Estado deu causa ao seu prejuízo, ele vai ter que responder. O dano moral, ou seja, uma ação do Estado na qual ele causou um dano, abalou
emocionalmente o cidadão, ou mesmo causou um dano, esse é o mais frequente, né? Que é o dano moral, né? Ou quando você foi enganado, ludibriado, ou mesmo quando você foi desmoralizado, né? Imagine só, é muito comum, né? Às vezes a justiça, ou lá um policial erra, né? E causou de uma forma uma prisão injusta de um cidadão que não tem nada a ver, que não tinha culpa, e depois, mais à frente, ele provou que não era ele, mas ele foi abalado psicologicamente, teve prejuízo financeiramente, ou prejuízo da sua imagem. Imagina só, às vezes, ficar. A gente já viu na TV, né? A pessoa fica 2 anos, anos até, anos preso ali, ou seja, pelo um erro do Estado, ele tem direito sim de ser indenizado. Ele sofreu um dano que moral, né? Imagina perante sua família, perante seus amigos, ficar preso ali, e também não é nada confortável ali ficar anos preso de uma forma injusta. E o dano estético é a questão de a sua esse dano já é a questão já do seu, imagine só, você sofreu um acidente e você teve um dano na sua face ou no seu, algum dos seus membros. Então, se daí você ficou, ou seja, de uma forma injusta, o exemplo de um acidente de um agente que provocou um acidente, você sofreu uma deformação no seu rosto, sei lá, do seu corpo. Então, isso daí é um dano estético, né? Então, você tem também direito a uma indenização, tá? Na jurisprudência, você pode acumular os três, né? Então, isso daí já tem jurisprudência, você pode, vamos supor que você sofreu um dano no teu patrimônio e moral ao mesmo tempo, e dano estético, né? Então, é muito comum, imagine só, a pessoa que o cidadão estava, veio dirigindo, ou seja, perdeu o carro por uma imprudência de um agente público, avançou o sinal, ou vamos supor que esse cidadão, o servidor estava embriagado, então já está errado, está embriagado, ou seja, ele provocou um acidente que teve um prejuízo do patrimônio do carro, né, do automóvel, e esse acidente provocou danos estéticos na pessoa que estava dirigindo, imagina só. Ou seja, você pode acumular os três, ou um ou outro, tá? Então, isso é uma jurisprudência do STJ, tá? Então, a responsabilidade. Então, vamos para o processo de evolução, só para a gente entender mais ou menos de uma forma bem fechada a ideia de responsabilidade. Bem, antes, na Idade Média, até mesmo do século XIX, um pouco antes, né, o Estado tinha a irresponsabilidade do Estado. O que significa a responsabilidade do Estado? O Estado não respondia pelos seus atos. Não, a teoria da não responsabilidade do Estado. Ou seja, o rei errou, mandava prender, se fosse justo ou injusto, e vamos supor se era injusto. O Estado não tinha, o cidadão lá que ficou preso não tinha como responsabilizar o Estado pelo erro que ele cometeu. Tá? Então, o Estado era irresponsável. Então, não tinha como condenar, ou melhor dizendo, processar um rei, que ele era o chefe de Estado e também chefe da justiça naquela época também. Então, ele não tinha como responsabilizar o rei, né? Então, ele era mais aplicado nos regimes absolutistas, né? Ali na Idade Média, ali, até ali o século XVII, né? Século XVII, início do século XVIII. Depois veio o que? A responsabilidade civil como culpa comum do Estado. Como é que funcionava isso aqui? Essa doutrina era baseada na culpa comum, ou seja, o Estado poderia ser responsabilizado, sim, mas aí era mais difícil, porque tinha a ideia do liberalismo naquele tempo, né? Do individualismo. Então era muito mais difícil culpar os agentes, porque poderia caber nessa teoria, poderia caber uma indenização? Poderia, mas você tinha que provar
que os agentes foram culpados ou de uma forma culposa ou uma forma dolosa, né? Então, você tinha que provar, que é muito difícil, né? Então, aqui o ônus da prova era muito difícil, né? Como essa observação que eu coloquei, olha, cabendo ao particular prejudicado o ônus de demonstrar a presença desses elementos subjetivos na conduta desses agentes políticos. Ou seja, quando o Estado, naquela época, cometia um dano, eu tinha que provar que o agente que cometeu ele era culpado e tinha o dolo, ou seja, tinha intenção de provocar o dano. Então era muito mais difícil, né, para o Estado, porque o Estado tem uma estrutura grande e a gente e nós cidadãos a gente tem menos estrutura para no momento de um processo de provar que aquela omissão do Estado ocorreu, né, e foi decisiva para provocar ali aquela ação que deu prejuízo patrimonial ou moral ou de uma forma estética, né? Então, essa teoria no Brasil, ela foi até a Constituição de 46, tá? Então, antes de 46, era muito difícil você responsabilizar civilmente o Estado, porque tinha essa ideia de que o cidadão tinha que provar que o Estado foi omisso, como é difícil hoje, né? Claro que o direito vai mudando. Só para a gente fazer um paralelo aqui, no o Código do Consumidor. O Código do Consumidor, o ônus da prova vai para quem? Vai para a empresa. Eu tenho, vamos supor que eu comprei aqui um computador, esse notebook, está dentro da garantia, não mexi, eu segui as ordens lá do fabricante e, de repente, esse meu computador falhou. Ou seja, eu vou lá na assistência técnica, ele arruma e depois falha. Aí eu não quero mais, eu quero outro computador. Aí eu entro na justiça, né? Como é que funciona agora? O ônus da prova muda, ou seja, a empresa que tem que provar na justiça que eu fui, ou eu, consumidor, fui negligente, ou omisso, ou imprudente na utilização desse equipamento, tá? Então, naquela época, era muito mais difícil. E, assim, aí, com essa ideia de ônus da prova, ficou mais fácil para o cidadão, porque o cidadão é a parte mais frágil dessa relação. Então, essa teoria, agora, a teoria da culpa administrativa, né, representou o quê? A transição da doutrina subjetiva da culpa civil para a culpa objetiva. Ou seja, eu deixei agora de, como cidadão, passei esse ônus, eu tinha agora que demonstrar na justiça que o Estado foi omisso, que o Estado foi culposo ou doloso, e agora é o contrário, né? Essa relação inverte agora o Estado que tem que provar, né, que eu, cidadão, fui omisso ou imprudente e eu não tenho direito a uma indenização, né? Então, essa daí é mais ou menos essa ideia da teoria da culpa administrativa. O Estado agora, o ônus da prova passa para o Estado, tá? Aqui, como eu coloquei aqui, olha, a teoria da culpa administrativa, o dever do Estado de indenizar o dano sofrido pelo particular, somente existe caso seja comprovada a ocorrência de uma falha na prestação de um serviço público. O Estado, como eu falei para vocês, o Estado ele é complexo e no momento que, assim, essa indenização, né, só cabe, né, se existir o quê? Uma comprovação de uma falha na prestação de serviço. Ou seja, o Estado, eu, cidadão, se eu sofri um dano, né, e esse dano vai ser reparado se foi demonstrado que houve uma falha na prestação do serviço. Aí sim eu tenho direito. Se não tiver falha nenhuma na prestação de serviço, eu não tenho direito. Aí você me pergunta, como é que funciona isso? Pode ocorrer. Vamos supor que você está andando aqui na rua,
e de repente um cabo ali da companhia estava, o cabo estava tudo ok, a energia estava tudo ok, e de repente, sei lá, do nada, aquele cabo se interrompe, né? Ou seja, se rompe. Aí o que vai acontecer? Olha, esse cabo se rompeu de uma forma, sei lá, um vento, algo que às vezes é inexplicável, né? Mas aí falhou, né? Porque houve um rompimento, houve uma falha, então causou um prejuízo. Mas tem situações que não há falha, né? Mas, de certa forma, ele causa um prejuízo. Então, aqui eu tenho que, ou seja, eu tenho que demonstrar que houve uma falha no serviço público. Isso aqui também, pelo menos, evoluiu. Ou seja, é mais fácil você provar que houve uma falha, o sinal ali, de repente, ele deu defeito, ele provocou, então aí eu provei que falhou, né? Então aí sim cabe uma indenização, né? Então é dever do Estado de indenizar o dano sofrido pelo particular, somente se existir caso que seja comprovado a ocorrência de uma falha, né? Às vezes no sinal, né? Então, pelo menos já evoluiu aqui na teoria do que? Da culpa do administrativo. Depois foi evoluindo para o que? A teoria do risco administrativo. Como é que funciona aqui? A atuação do Estado que cause dano a terceiro faz nascer para a administração pública a obrigação de indenizar, independentemente, olha, independentemente da existência de falha no serviço ou culpa de determinado agente. Ou seja, aqui melhorou ainda mais, né? Ou seja, vamos supor, eu não preciso mais demonstrar nada que houve uma falha no administrativo. Ou seja, independentemente de falha, o Estado tem que me pagar, né, uma indenização. Independentemente de culpa também de determinado agente, ele vai ter que me pagar. Tá? Vamos supor, falhou ou não falhou, o Estado tem que me pagar como cidadão que foi prejudicado. Tá? Então, o ônus da prova é da administração pública. Caso haja reciprocidade, a indenização é proporcional. Essa aqui, nessa situação, às vezes acontece o seguinte: vamos supor que é um acidente de trânsito. Um acidente de trânsito. E o caminhão, vamos supor que o caminhão do Estado, ele foi imprudente, foi demonstrado. Mas o motorista que estava até certo, o motorista, ele estava certo. Vamos supor que foi um choque entre o caminhão e um automóvel. O caminhão foi demonstrado que ele teve uma manobra errada, né, pela norma de trânsito, e o outro carro, ele estava certo. Ele estava certo, mas o motorista estava embriagado. Ou seja, de certa forma, houve o quê? Uma culpa recíproca também. Esse errou, o caminhão, mas esse carro aqui, ele estava até no caminho certo, mas o que? O condutor estava embriagado. Hoje, vocês viram que houve o quê? Uma culpa recíproca. O Estado também tem culpa, mas o motorista também não tá seguindo as regras de trânsito, né? Está embriagado, ou seja, vai ser uma indenização proporcional. Aí a justiça vai tentar chegar a um consenso ali. Chegar de lá, tudo bem, o Estado errou, mas também você está errado. Mas você também tem o direito de indenização, mas não vai ser aquele valor mais, vai ser o que? Proporcional. Tá? Isso daí que está dizendo o risco administrativo. E agora, o que vale para a gente é esse aqui, né? O risco, a teoria do risco integral. Tá? A nossa Constituição abrangiu essa questão do risco integral. O que é o risco integral? Olha aqui. A responsabilidade civil da administração pública dispensa a prova de culpa na sua atuação. Responsabilidade objetiva, ou seja, independentemente que causou, mas teve a relação, o Estado vai ter que indenizar.
mas é possível ela eximir-se da obrigação de indenizar, caso comprove a culpa exclusiva de terceiro que sofreu o dano. Aí vamos supor, aquela situação, um automóvel do Estado que está seguindo a regra do trânsito e vem um automóvel lá particular. E viu que esse automóvel particular lá, o condutor estava embriagado e se chocou com o caminhão do Estado. O Estado, tudo bem, a estrutura do Estado causou prejuízo a terceiro? Causou, mas não foi ele que provocou, ele estava certinho ali, né? Ele estava seguindo, estava na mesma velocidade, o caminhão estava a documentação em dia, o limite de velocidade estava sendo respeitado, mas quem foi imprudente foi o quê? O terceiro. Tá? Então, o Estado não tem nada a ver, ele não pode pagar a indenização. Tá? Ou pode ser também outro excludente, né, de, de, de responsabilidade, né, quando for caso fortuito, força maior também, que o Estado nem não provocou, imagine só um maremoto. O Estado não provocou um maremoto, mas causou prejuízo a terceiro, né? Então, ele não pode ser acionado para indenizar as pessoas. O Estado não tem controle sobre a natureza, né? Então, mas, de certa forma, a teoria do risco integral é isso aqui, olha. Consiste em uma exacerbação da responsabilidade civil objetiva da administração pública. Essa teoria basta a existência do evento danoso e do nexo causal para que surja a obrigação de indenizar para o Estado, sem a possibilidade que este alegue excludente de sua responsabilidade. Então, vamos supor, aqui o Estado, no momento que a estrutura do Estado demonstrou que ela foi culposa e dolosa, ele tem que, ele tem que ser, ele tem que ser responsabilizado. Tá? Às vezes, a culpa não é nem do Estado, nem tem culpa, não tem dolo, mas, em alguns efeitos, ele tem que responsabilizar. Ele tem que pagar a indenização pela teoria do risco integral. Tá? Então, essa é o que está valendo para a gente na Constituição. Então, independentemente de culpa, mas tendo o nexo causal, e provou, a estrutura do Estado causou, ele tem que indenizar o cidadão. Tá? Vou mostrar aqui onde está na Constituição. Responsabilidade objetiva. Olha aqui, olha o que o artigo está dizendo, o artigo 37 da Constituição. A administração pública, né, o famoso artigo 37, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também o seguinte, tá? Parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público ou as de direito privados, prestadoras de serviço público. O que é essa aqui de direito privado? São as que prestam serviço público, né? Hoje a SEA, né? A CAESA, ou uma que está prestando serviço, uma empresa privada que está prestando serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiro, assegurado o direito de regresso quanto responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, o Estado agora ele responde ao cidadão que foi prejudicado, né, pela sua ação, né? Então, tanto a pessoas de direito público como também de direito privado. Então, vamos supor que o cidadão está aqui na universidade, por exemplo, vou colocar um exemplo bem hipotético aqui na universidade, e ele está caminhando aqui e de repente cai alguma, sei lá, uma luminária na cabeça dele e machuca. Então, ele pode sim ser responsabilidade do Estado. O cidadão estava passando aqui, não tem culpa, mas aí o Estado tem que ser responsabilizado. O exemplo que eu coloquei aqui, eu sempre coloco do acidente de trânsito, né?
vamos supor, a prefeitura, você não tem nada a ver, e o sinal estava, você seguindo no seu carro, com sinal verde, e de repente vem um carro lá da prefeitura e bate teu automóvel e teve perda total. O que vai acontecer? O Estado vai ter que pagar aquele automóvel que você perdeu. Essa última parte está dizendo direito de regresso, já é o Estado que vai cobrar o servidor que deu causa. O Estado paga, eu digo, olha, ele paga, está aqui o automóvel que o servidor lá, ele errou, ele foi culpado, ele foi imprudente, eu estou pagando aqui um automóvel. Agora o Estado vai investigar se aquele servidor foi imprudente. Se ele foi imprudente, o servidor vai pagar os prejuízos que o Estado teve que arcar com o cidadão lá, que é o direito de regresso, que é essa parte aqui, tá? Então está no artigo 37. Tem outros artigos também que eu achei aqui na Constituição, olha aqui também, ó. O artigo 21 da Constituição. Compete à União, aí está, inciso 23. Explorar os serviços de instalações nucleares de qualquer natureza e exercer um monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e processamento, a industrialização e comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendido os seguintes princípios e condições. Letra D. Olha aqui, a responsabilidade civil por danos nucleares, independentemente da existência de culpa. Ou seja, se um cidadão lá, a única, né, usina nuclear tem lá no Rio de Janeiro, né? Então, vamos supor que teve algum problema lá que causou um prejuízo a terceiro. Então, a União vai responder aqui conforme o inciso D, olha, responsabilidade civil por danos nucleares. Vamos supor que causou um prejuízo lá no cidadão lá, que não tinha, independentemente de culpa, da existência de culpa. O cidadão foi lá e, e teve o prejuízo. Então, a própria Constituição coloca, né? Independentemente de culpa, porque o Estado foi negligente ou não atendeu qualquer tipo de normas internacionais, o Estado vai ter que responder, no caso é a União. Tá? Então, essa é a responsabilidade objetiva. Beleza? É um assunto bem pequeno, como eu falei para vocês, mas o importante é que essa responsabilidade aqui, olha, tá? Responsabilidade do risco integral, ou seja, o Estado ele responde independentemente de culpa, tá? E independente de culpa, ele vai ter que responder ali perante o cidadão que estava ali exercendo, ou mesmo estava usufruindo de um serviço público, e o serviço público, de repente, deu problema e causou um prejuízo para ele, ele tem direito de receber uma indenização. Tá? E se o cidadão, se o Estado depois provar, aqui, ó, se o Estado provar, aqui, então, aí tá, importante também que tanto a pessoa jurídica de direito público como direito privado, mas que está exercendo um serviço público, eles vão responder pelos danos que causaram aos seus agentes, tá? Então, independentemente da, da culpa, ou se não teve falha nenhuma, mas pelo risco do negócio, o Estado tem que responder. Agora vamos entrar agora num assunto aqui, pessoal, para falar sobre servidor público, né? Vou começar aqui, servidor público. Isso aqui essa primeira parte aqui é o mais importante que tem, a questão de alguns procedimentos. Eu estava vendo no programa de vocês, né?
Ele fala assim, servidores públicos e algumas regras gerais e algumas categorias. Essa parte é regra geral para todos os concursos, ou seja, independentemente de federal, estadual ou municipal, é o que rege, principalmente está na Constituição Federal. Tá? Vamos lá. Dispositivos constitucionais gerais relativos ao agente público. Né? Então, na nossa Constituição, está a seguinte categoria. O artigo 37, né? Ele trata das questões da administração pública gerais em todas as esferas de governo. Então, vou abrir rapidinho aqui a Constituição, vou mostrar para vocês. Constituição Federal. Constituição Federal, artigo 37. Aqui, artigo 37. Trata da questão do direito de greve, salarial, a questão de acumulação de cargo, concurso público, né? Então, é isso que trata o artigo 37. O 38 dispõe do servidor público da administração direta, advém das autarquias, das fundações, que exerce mandato eletivo, tá? Isso daqui é bem específico aqui, ou seja, o servidor público que vai ser candidato a algum cargo eletivo. Então, está no artigo 38 da Constituição. O artigo 37 cuida das regras específicas dos servidores estatutários. O quê? Aqueles servidores que são regidos pela CLT. E ele só dá mesmo, é um artigo pequeno, mas é que trata ali da CLT. E o artigo 40 é que trata do regime de previdência. Tá? Então, assim que está na nossa Constituição, em termos gerais, macro, como dizer. Vamos lá. Acessos a funções, cargos e empregos públicos. Tá? Então, a acessibilidade é o que aos brasileiros e os estrangeiros também podem assumir cargos públicos, né? Mas um caso bem específico, os estrangeiros podem assumir cargos da administração pública. Essa questão do estrangeiro é mais nas universidades, tá? A gente não vai entrar muito em detalhes, só para mostrar para vocês um servidor, sei lá, pode ser um professor visitante, ele vai receber um salário, né, um período que vai ficar aqui, ele está exercendo uma função pública, mas ele é temporário, tá? Mas só para mostrar para vocês que existe a possibilidade. Aqui. Então, a possibilidade dos estrangeiros, na forma do artigo 37, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei, né? Essa forma da lei, como eu falei para vocês, geralmente é nas universidades que eles podem assumir. Há também a Lei 8.743, né, que é o contrato temporário, né? Bem, esses cargos, então, o inciso primeiro do artigo 37 diz assim, olha, abrange os acessos ao cargo de emprego, funções da administração pública, direto e indireto, aos brasileiros natos, naturalizados, bem como os estrangeiros na forma da lei. Assim que está no artigo, só para mostrar aqui que há a possibilidade dos estrangeiros. Tá. Existe cargos privativos para brasileiros natos. O que é brasileiro nato, pessoal? É aquele brasileiro que nasceu no solo brasileiro, né? Ou o pai você pode nascer no exterior, mas desde que teu pai ali tá prestando um serviço para o governo brasileiro. Então você é um brasileiro nato. Então os cargos que são privativos do brasileiro nato são esse aqui, né? Do artigo, parágrafo 3º, do artigo 12 da Constituição Federal, que é o quê? Presidente da República, né? Vice-presidente da República, presidente da Câmara de Deputados, presidente do Senado Federal,
ministro do Supremo Federal, da carreira de diplomata também, tem que ser os oficiais das Forças Armadas, os ministros de Defesa, ministro do Estado de Defesa, tá? Então, esse aqui é para brasileiro nato. Então, pode assumir esses cargos. Um deputado federal pode ser um brasileiro naturalizado? Pode. Um senador pode ser um brasileiro naturalizado? Pode. Mas só que ele não pode ser presidente do Senado ou nem presidente da Câmara. O resto ele pode. Né? Por que acontece isso? Porque a Constituição, porque o que vale é que é o presidente da República, né? Ou seja, na ausência do presidente da República, assume o vice. A linha sucessória, esse aqui, ó. Na ausência do presidente, assume o vice. Se o vice não tiver, assume o presidente da Câmara. Se o presidente da Câmara não estiver lá em Brasília, ou no Brasil, né, assume o presidente do Senado. Se o presidente do Senado não estiver também no Brasil, assume o que? O presidente do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é a linha sucessória que tem que ser o quê? Brasileiros natos. Tá? A carreira de diplomata é claro que é uma questão de tradição, né? Tem que ser brasileiro nato. Os oficiais das Forças Armadas, a questão de segurança nacional, né? Ou seja, tem que ser brasileiro nato. E o ministro da Defesa é aquele que organiza, que comanda ali as Forças Armadas, tem que ter o quê? Tem que ser um brasileiro nato também. Assim que determina a Constituição, tá? Bem, os requisitos para o acesso ao cargo de emprego público. Então, o artigo 37 também, claro, né? O inciso 1º. É vedado aos editais de concurso estabelecer exigências que não tenham base legal. Então, ou seja, para você entrar no concurso, tem que ser, numa carreira hoje, através de concurso, né? Então, é vedado que você não pode entrar sem um concurso público, né? Aqui, ó, os cargos, empregos ou funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros. Observações aqui. Não pode impor condições para a participação com fundamentação exclusiva dos atos normativos e infraconstitucional. Então, quando a administração faz um concurso público, ela tem que seguir o que está na lei, né? Ela tem que seguir o que está na Constituição. Não pode ficar inventando condições para participar com base em regulamentos, com base em portarias, com base em instrução normativa. É isso que está dizendo a Constituição. Tá? Ou seja, quando você faz um concurso para PM, está lá. É muito comum, né? PM, na lei está lá a idade mínima para entrar, né? Tem a questão também de tamanho, né? A estatura. Tem vários requisitos técnicos que estão na lei, né? O comandante não pode ficar lá dizendo assim, coloca isso aqui no edital, conforme nosso regulamento. Não, tem que estar conforme a lei, né? Exclusivamente conforme está na lei lá da Polícia Militar, né? Ou de outra categoria. Aqui, na universidade, na universidade temos uma lei que trata do que? De professores, tem uma lei que trata dos técnicos administrativos. Ou seja, quando você faz um concurso público, você tem que seguir o que está na lei, as exigências que estão na lei, tá? Aqui, ó, o STF já decidiu que é razoável a exigência de altura mínima para os cargos de área de segurança, né? Desde que previsto em lei, no sentido formal e material, tá? Então, o STF já decidiu a questão, principalmente a questão de segurança, naqueles concursos para segurança. Outra observação aqui, ó. O STF também orientou: não pode um candidato ser impedido de participar de concurso público ou tomar posse de cargo ou emprego pela simples razão de ter uma tatuagem. Isso aqui é interessante, esse caso que eu verifiquei. Somente é legítima a vedação quando a tatuagem faça apologia a ideias discriminatórias ou ofensiva aos valores constitucionais que expresse ideologia de terrorismo, de terroristas, extremistas
e incide em violência ou incentive a discriminação de raça e sexo, tá? Então, é isso que está no STF. Outra observação aqui, o ingresso do cargo de juiz e de membros do Ministério Público Federal e Estadual passou a existir o bacharel de Direito, mínimo 3 anos de atividade jurídica, a contar da data de conclusão do curso até a data de inscrição definitiva. Isso aqui são regras que estão ali no concurso para esses cargos, né? Então, só para mostrar para vocês que quem elabora a prova, tá, tem que seguir o que está na lei. Tá? Não pode ficar inventando condições através de portaria, de regulamento. Tá? Aqui, esse decreto aqui, o decreto 6.944, né, aprimoramento da administração pública federal direta às autarquias fundacional, seguiu uma linha de entendimento diferente ao estabelecer que o ato da posse deverão ser comprovados escolaridade mínima de experiência profissional. Ou seja, cada norma vai estabelecendo as condições, né, e critérios mínimos, né, para participar ali daquele concurso. Né? Mas essas observações coloquei só para mostrar para vocês que a administração pública não pode ficar inventando critérios, né? Principalmente esse da área de segurança. Tá? Aqui o artigo 519 diz assim, ó, deverão constar no edital de abertura de inscrições, no mínimo, as seguintes informações. Parágrafo único, a escolaridade mínima, a experiência profissional, quando exigidas, deverão ser comprovadas no ato da posse do cargo ou emprego ou vedação da exigência de comprovação de ato de inscrição do concurso público ou qualquer de suas etapas, ressalvados de dispositivo em legislação específica. Então, a própria lei já vai estabelecendo as condições. Então, a questão da legalidade é muito importante num concurso público, tá? Vamos lá, para mais para frente aqui. Aqui, exigência do concurso público. Tá? Exigência do concurso público. Então, hoje, a partir da Constituição de 88, né, tornou obrigatória a aprovação prévia em concurso público para preenchimento de cargos efetivos e emprego de toda a administração pública brasileira, empresas públicas, sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado. Então, a partir da Constituição de 88, é obrigado a realizar o concurso público, né, para justamente preencher. Tá? Então, esse concurso público vale tanto para administração indireta, né, direta ou indireta, né, e outros poderes também, né, os poderes legislativos. A Constituição colocou aqui a administração pública brasileira, ou seja, em termos gerais. Tá? Então, quando ela colocou a administração pública brasileira, ou seja, toda a administração pública, administração direta ou indireta, né, aí inclui também os estados, inclui os municípios, o Distrito Federal, a União, inclui também as empresas públicas, né? Empresa pública é capital 100% do ente, no caso, Caixa Econômica, Correio, tem que ter concurso público. Sociedade de economia mista, quando a Petrobras quer contratar empregados públicos, precisa fazer o quê? Concurso público, tá? Então, tem que ter todo o pessoal de direito privado, tá? Então, tem que ter todo. Quando o Estado tem seu direito privado, mas a empresa pública, né, ou é regido tem que ter concurso público, tá? Então, toda essa estrutura precisa de concurso público. Aqui está o artigo 37, depois vocês vão dar uma lida, né? Aqui o inciso 2º, a investidura do cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e título, ou seja, pode ser 2 tipos de prova, né? Pode ser só prova, às vezes tem concurso que é só aquela prova mesmo, né? Aquela prova, só prova. Agora tem concurso que ele é o quê? Prova e títulos, né? Então, ou seja, você faz uma prova, depois traz os teus títulos, a tua experiência,
Aí vai contando ponto. Claro que isso daí é de acordo com a natureza do cargo e a complexidade do cargo, né? Previsto em lei, né? Cada plano de carreira tem lá a forma desse concurso público, né? Se é título de prova, desculpa, prova e título, só prova, tá? Então, cada plano de carreira tem a sua característica. Aqui. Outras observações aqui, ó. Entendimento doutrinário. O concurso público é sobre o concurso público. O concurso público é o meio técnico posto à disposição da administração para obter-se moralidade, eficiência e aperfeiçoamento do serviço público e, ao mesmo tempo, atender ao princípio da isonomia, uma vez que a própria oportunidade de acesso aos cargos de empregos públicos a todos os que atendam aos requisitos estabelecidos na forma geral e abstrata da lei. Isso aqui é um conceito do Eli Lopes, tá? Muito interessante esse conceito, mostrando a importância do concurso público, dar oportunidade para todos, e para ali, o concurso público, a ideia de que escolher aquelas pessoas que têm mais se preparado mais, né? Principalmente seguir o princípio da isonomia, ou seja, você tem que ser igual àqueles que vão passar, que estão mais preparados. Outra observação: as provas de título em concurso público devem ter caráter exclusivamente classificatório, nunca eliminatório. Então, quando tem uma prova prova e título, o que desclassifica é só a prova, tá? Quanto à avaliação dos títulos, aí só fica ele fica só classificatório. Vamos supor, aqui na universidade temos concurso para professor. Aqui é o quê? É prova e título. Então, se o candidato atingiu a pontuação mínima de prova a sua prova, ele não pode ser desclassificado. Vamos supor que ele não tem nada de título. Não tem artigo, não tem banca de TCC, não tem, nunca participou de... Tem lá vários critérios. Vamos supor, ele pode ficar com zero, mas ele fez o mínimo, então ele foi classificado. Então, a prova de título não desclassifica ninguém. Ou, desculpa, não elimina ninguém, só faz classificar. Ou seja, só faz pontuar para você aumentar a sua pontuação final. Tá? Outra observação: idoneidade moral da administração pública não pode impedir o candidato de se inscrever ou excluir do certame, se ele for aprovado, impedir a sua nomeação, uma vez que a ação penal não transitou e julgou o caso, se concretiza o impedimento, afronta o princípio da presunção da inocência. Esse aqui é uns cargos para segurança, né? Em alguns cargos tem aquela investigação social, né? Que essa pessoa, se tem algum impedimento, mas vamos supor que ele está respondendo, mas enquanto não foi transitado julgado, ele está ficha limpa, né? Ele só pode ser declarado inidoneidade moral quando for transitado e julgado sua ação. Por enquanto, em razão pelo princípio da inocência, ele pode assumir. Tá? Então, tem alguns concursos que têm essa questão da idoneidade moral. Teste psicológico. Alguns concursos têm os testes psicotécnicos, né? Psicotécnicos, tá? Tem o entendimento do STF, o exame psicotécnico pode ser estabelecido para o concurso público, desde que seja feito por lei. Porque antigamente tinha falo antigamente, isso daí mais de 15 anos atrás, muito comum, às vezes não tinha uma lei que tratava dessa questão psicotécnica, era mais portarias, era mais procedimentos, isso daí geralmente quando o candidato não passava e conseguia reverter na justiça. Então a questão psicotécnica está na lei, tá? É isso que está dizendo aqui. Importante que haja critérios objetivos na avaliação psicológica, este que tem base científica, tá? Então, pode exigir a parte psicotécnica? Pode. Psicológica, avaliação? Pode.
mas tem que ter critérios objetivos, tá? O que é objetivo? Você tem que saber medir, a ciência chegou esse momento de medir o grau, né? O grau de condições, né, na avaliação, que esse grau ali vai ter possibilidade de faça um julgamento mais justo, um julgamento mais técnico, né? Não pode ser uma avaliação subjetiva. Imagina só um psicólogo conversar contigo, aí ele acha assim, eu achei que essa pessoa é instável. Como assim achou, né? Não pode ter uma avaliação subjetiva, tem que ser uma avaliação objetiva. Olha, eu fiz os testes assim, isso assim, esses testes têm base científica e ele demonstrou que tem um baixo rendimento, sei lá, baixo propensão à insegurança, né? Conforme X%, ou seja, chegou a um critério mais objetivo, né? Então é isso que está dizendo a própria lei. Então, o cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos, previsão legal e conste no edital, critérios objetivos, possibilidade de recurso, tá? Então, você pode exigir, pode, desde que tenha a questão psicológica, psicotécnica, desde que tenha previsão legal, tem que estar na lei, tem que estar no edital também, quando o edital for publicado, tem que estar publicado. Esses critérios têm que ser objetivos, ou seja, para você não não ter critério subjetivo, aquela história do acho, não, tem que ser certo. E possibilidade de recurso também, né? Ou seja, tem que dar possibilidade de recurso para aquela pessoa que foi reprovada. Tá? Deixa eu aqui agora. Só fechar mais isso aqui para. Antecedência mínima do edital e modificações nas condições neles previstas com o concurso em andamento. Então, o decreto aqui no governo federal, temos isso aqui, tá? Que o decreto. Aqui também as esferas estaduais seguem esse padrão aqui, ó. Aplica-se à administração pública federal estabeleceu uma antecedência mínima de 60 dias de publicação, tá? Então, aqui o artigo 18 diz a questão dos 60 dias tem que estar publicado no Diário Oficial da União, né, com o princípio da publicidade, né, o edital tem que estar publicado, tem que estar também publicado no site da instituição, no caso da instituição, também na instituição que executará o certame, ou seja, geralmente aquelas fundações ou as empresas que vão elaborar a prova, vão aplicar essa prova, tem que estar no site delas também. Tá? E qualquer alteração, quando você altera o edital, né, é um princípio da autotutela, às vezes o edital tem alguma coisa errada, mas foi identificado e deu tempo para corrigir, tem que publicar novamente o edital com a correção. Tá? Então, isso daqui é importante. O prazo pode ser menor, pode, né? Desde que seja um ato do ministro do Estado. Tá? Mas, em regra, essa regra de 60 dias. Bem, aqui, uma observação. A jurisprudência, o STF já teve um posicionamento que é legítimo a administração pública modifique as condições de um concurso já em andamento, que estivessem originalmente previstas no edital, quando for necessário o ajuste, em razão da legislação posterior à publicação do edital, desde que o concurso ainda não esteja concluído e homologado. Às vezes acontece, o edital ele é publicado, o edital está certinho, foi publicado conforme a lei. Só que nesse período de publicação a lei foi modificada, né? Vamos supor que a lei foi modificada. Aí o agente, a entidade que está fazendo o concurso, nesse período que foi publicado, ela tem que ajustar conforme a nova lei. Então, é isso daí que o STF está dizendo aqui. Ó. Foi publicado, dá tempo, não foi nem realizada a prova, não foi concluída a prova, então modifique para respeitar a nova lei. É isso que está dizendo o STF. Tá? Então, enquanto
tem essa possibilidade aí da administração pública modificar, adaptar o edital que já foi publicado conforme a nova lei. Tá? Então tá, pessoal, a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente continua aqui para a gente fechar, né? Tem mais um, tá bom? Mas a gente avançou bem hoje. Então tá, Juan. Obrigado, amigo. Obrigado, professor. Na próxima aula a gente continua. Tá certo. Beleza, tchau.